Olá pessoal do oitavo ano, nós vamos hoje para a nossa semana 8 da aula de arte. E hoje nós vamos ter uma revisão do conteúdo que nós vimos até então. Então, acompanha aí com a prof, vai na sua apostila, no finalzinho da sua apostila, onde está escrito teste os seus conhecimentos. Se quiser pausar o vídeo para pegar seu livro, pode pausar. E aí você vai acompanhar com a prof, nós vamos trabalhar as questões, a prof vai trazer já a resposta para você. Vamos ver aquilo que você está conseguindo responder, aquilo que você lembrou do conteúdo. Vamos fazer um teste de conhecimento mesmo nessa nossa revisão. Então vamos lá. Primeira questão, né? Já começa com leia os textos. E aí você está olhando texto 1 e você está vendo uma imagem. Professora, acho que essa questão aí está errada, veio com uma edição errada na apostila. Tem uma imagem e está escrito texto 1? Não, tá errado isso daí. Não é texto não. Gente, as imagens também podem ser chamadas de texto, porque elas também vêm para comunicar algo. E principalmente quando nós falamos de vestibular e de Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, vai acontecer muito isso, de ter o texto 1 ou o texto 2 como uma imagem, e aí o segundo texto, ou o primeiro, aqui a ordem não interfere, como texto mesmo, com escritas. Então observe bem isso, a gente pode chamar as imagens de texto sim, nesse contexto aqui. Então olha só, texto 1, pintura em moradia em Cubatão, São Paulo, projeto Paredes Pinturas, um projeto de 2013. Agora vamos ler o texto abaixo. O Jamac Jardim Miriam Art Club nasceu em 2004, a partir de um desdobramento de propostas artísticas da artista Mônica Nador, que junto com os outros artistas e moradores do Jardim Miriam, bairro da Zona Sul de São Paulo, vem desde então tocando o projeto. O Jamac é um misto de espaço de experimentação artística, local de convivência e de debates políticos e culturais. Pode-se apresentá-lo como uma casa na periferia da cidade, uma espécie de ateliê aberto à população local. Ali, jovens e adultos, sem aprendizado formal de artes, experimentam na prática o processo de formação das imagens. Envolve, portanto, o conhecimento das técnicas, do efeito de determinados procedimentos sobre uma superfície e a eleição das cores. Uma peculiaridade dos projetos propostos pela artista Mônica Nador é a expressão A. Grafite, B. Stencil, C. Colagem e D. Sticker. Gente, essa questão ela precisa de uma análise bem profunda e de entender o que está pedindo. Primeira coisa, a gente percebe aqui na casa, né? E é uma casa projeto e até essa pintura da casa já faz parte do projeto. Percebam, tem uma ave pintada aqui e ela tem várias vezes a imagem pintada. E aqui, da mesma forma, uma imagem feita várias vezes. Tá perguntando qual é a técnica principal que eles utilizam lá. E no texto fala que eles fazem o conhecimento das técnicas, das imagens, mas o efeito dessas imagens nos procedimentos sobre uma superfície. E a escolha de cores nessa mesma superfície. E aí está perguntando qual é a peculiaridade, com base no texto e com base na imagem. Primeiro, grafite. Será que essa imagem que nós temos aqui é o grafite? Será que eu consigo fazer um estudo aproximado de cores no mesmo suporte com o grafite? Pensa aí. Vou pular a letra B, tá? Vamos para a próxima. Colagem. Será que é colagem? Todos esses desenhos aqui fazem parte da colagem. A gente viu no nosso conteúdo que a colagem ela geralmente é utilizada no espaço urbano e pode ser colagem de cartazes ou de stickers. E não é o que nós temos na imagem e não é o que o texto se refere. Letra D, stickers. Mesma coisa que eu acabei de falar. Não. Qual que foi a técnica utilizada aqui? Stencil. E é a técnica que esse projeto se dedica. Se vocês perceberem, essa ave, ela foi feita na ideia do stencil, do molde vazado. Lembra que a prof sempre fala e martela que o stencil, eu posso pegar essa matriz e eu posso repetir várias vezes o mesmo desenho? Foi exatamente o que foi feito aqui. Com o mesmo molde, eles fizeram as diversas vezes o mesmo desenho.
Então, o stencil permite isso. Então, a resposta certa aqui, letra B, stencil, ok? Gente, essa questão, eu gosto muito de trabalhar ela e eu fiquei bem feliz quando eu encontrei na apostila de vocês, porque é uma questão do Enem e constantemente o Enem cobra esse mesmo tema que vai relacionar o grafite com a arte rupestre, mas só vai mudar a forma de perguntar. Eles mudam a pergunta, a forma de perguntar, mas o conteúdo acaba sendo recorrente de grafite relacionando com a arte rupestre. Olha só. Então, nós temos o texto 1, que é a imagem, e nesse caso o texto 2 também é a imagem. O texto de cima é um grafite, né, uma arte urbana, e a imagem de baixo é uma arte rupestre, tá na Toca do Salitre, no Piauí. Olha a questão. O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas, tais como... O que eu estou pedindo para vocês de resposta aqui? No que essas duas imagens se relacionam? O que nós podemos encontrar de comum nas duas imagens? Vamos analisar alternativa por alternativa para você entender o porquê da alternativa certa e o porquê que as outras estão erradas. Letra A preferência por tintas naturais, em razão de seu efeito estético. Arte rupestre usa tinta natural? Usa tinta natural. Era a preferência do homem primitivo usar tintas naturais pelo efeito estético? Não. Então aí já matava a A, tá errada. Mas agora vamos analisar o texto 2. A preferência por tintas naturais. Grafite usa tintas naturais? Grafite usa tinta spray, tinta industrializada, não é natural. Letra A, errada em todos os aspectos. Letra B. A inovação na técnica de pintura, rompendo com modelos estabelecidos. O grafite tem uma técnica nova de pintura? Sim. O grafite rompe com modelos pré-estabelecidos? Rompe. O grafite ele surge com uma ideia de inovação. É uma arte que está no contexto de arte moderna, de arte contemporânea. Está no meio urbano. Eu quero romper com o que tinha de arte até então. Então, a letra B, ela se encaixa com o grafite. E ela se encaixa com a arte rupestre? A inovação na técnica de pintura, rompendo com o modelo estabelecido. Gente, aqui, o homem primitivo não está preocupado com técnica e muito menos com o modelo já estabelecido. Até porque nós não tínhamos essa ideia de técnica. Ele pintava pela sobrevivência, ele pintava o cotidiano dele, ele pintava por causa da caça, para treinar a caça e de forma ritualística, achando que poderia enfraquecer os animais para caça. Então não tem nada a ver com técnica e com modelo pré-estabelecido. A B, erradíssima. Vou pular a C, tá? Vamos para D e para E. Letra D. A repetição dos temas e a restrição de uso pelas classes dominantes. Gente, não há restrição de uso pelas classes dominantes em nenhuma das artes. Primeiro porque o grafite não é feito para elite. E aqui na questão da arte rupestre, não há essa preocupação em se fazer arte para uma classe em específico. O homem primitivo ele não estava preso nessa ideia de fazer uma arte para um grupo específico. Já falei na alternativa anterior, o homem primitivo ele se manifestava artisticamente numa ideia de sobrevivência e de registrar o seu cotidiano. Vamos analisar a alternativa E, então. O uso exclusivista da arte para atender aos interesses da elite. Se eu analisar primeiro o grafite não surge como uma arte de elite. Na verdade, o grafite surge como uma arte que vai contra a elite. É uma arte que nasce no subúrbio, que nasce no beco, que nasce entre os menos favorecidos. Então, se a gente fosse analisar só a questão do grafite aqui, a gente já tirava a alternativa D, não é ela. E se eu comparar então com a arte rupestre, mesma coisa, já elimino de vez a questão E. Por quê? A arte rupestre, ela não é feita pensando num grupo específico. O homem primitivo pintava pensando nos interesses da elite. Não, ele não pintava pensando no interesse de nenhum grupo específico. Vamos lá de novo. Ele pintava para o seu cotidiano, ele pintava pensando em treinar para caça, num
contexto ritualístico, ele pintava pensando em enfraquecer aquele animal para caça. Então não tem essa ideia de interesse da elite. Qual alternativa aqui consegue relacionar as duas imagens? A alternativa que a gente não leu, a gente pulou justamente por isso, a alternativa C, o registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. Então, a arte rupestre, ela registra o pensamento e as crenças dos povos primitivos. Aquilo que eles acreditavam naquele período, aquilo está registrado muito nas obras que ficaram, né, em todas as pinturas rupestres. O grafite, a mesma coisa, vai representar as crenças, as ideias, aquilo que os grafiteiros e aquela comunidade em que aquele grafite foi feito acredita. Então, tanto o grafite quanto a arte rupestre, eles registram os pensamentos e as crenças da sociedade no seu tempo. Na arte rupestre lá, os povos primitivos, e o grafite na atualidade. Então, acho que ficou tranquilo essa aqui, né? Letra C. Seguindo, a arte de rua se caracteriza por, letra A, basear-se no uso de tinta spray. Letra B, possuir autoria anônima. Letra C, ser acessível ao público. Letra D, seu caráter permanente. Então, vamos primeiro nas erradas para a gente entender. Basear-se no uso de tinta spray. Gente, toda arte de rua usa tinta spray? Ah, o street dance usa tinta spray. As estátuas vivas usam spray. Para fazer sticker, eu preciso de spray. Para fazer cartaz, eu preciso de spray? Não, gente. Então, o grafite, sim, ele vai se basear no uso da tinta spray. Mas a arte de rua como um todo, ela não se baseia no uso da tinta spray. Letra B. Possuir autoria anônima. Toda arte de rua é anônima? A gente falou em uma das aulas sobre o Banksy, né, que ele trabalha com stencil e a gente não sabe o verdadeiro nome dele. A gente tem somente esse codinome, a gente sabe que ele é inglês, mas a gente não tem foto dele e ninguém sabe o verdadeiro nome dele. Nesse caso, ele é um artista anônimo, mas toda arte de rua é anônima? Muitas vezes o grafite realmente vai ser, porque as pessoas vão grafitar, vão assinar com os seus codinomes e ninguém sabe quem fez aquele grafite. E às vezes, quando você vai ter contato com aquele grafite, ele já está pronto, você não sabe nem quem fez, você nunca viu a pessoa. Mas no caso da dança, alguns desenhistas que trabalham no meio urbano e trabalham desenhando caricaturas, entre outros, bailarinos, músicos, nem sempre eles são anônimos. Muitas vezes eles estão lá divulgando o seu trabalho com o seu próprio nome mesmo. Às vezes o próprio nome artístico daquele artista é o nome de batismo dele. Então nem sempre é anônimo. Então letra B, errada. Vamos pular C. Olha lá D. Seu caráter permanente. Toda arte urbana é permanente? Fica lá para sempre? O grafite pode ser que fique se ninguém for lá e pintar o muro. Ou se aquela tinta, o spray que foi utilizado for de boa qualidade e não se deteriorar com o tempo. Mas e a dança? E um artista que se apresenta cantando na rua? E uma estátua viva, ela fica para sempre lá, no calçadão? Não, gente. Então, a arte de rua, ela não tem um caráter permanente. Muitas vezes a arte de rua, ela é efêmera, passageira. Então, a letra certa aqui é a letra C. Ser acessível ao público. É a principal característica da arte de rua. As pessoas estão passando ali, elas não precisam necessariamente comprar um ingresso, pagar uma entrada de uma galeria para ter contato com grafite, para ter contato com um bailarino dançando na rua, um músico, ou, por exemplo, uma estátua viva. Então, a arte de rua, ela é uma arte acessível. Essa é a característica principal. Então, ser acessível ao público. Próxima, observe a imagem e leia o texto. Um tigre, um macaco, um urso e um lobo passam por São Paulo nesta quinta-feira, 13/8 e no sábado, 15. Eles não poderão ser vistos, mas suas pegadas, sim, em locais como o Memorial da América Latina, o Copan e o Minhocão. A intervenção urbana é um trabalho da artista plástica Regina Silveira e consiste numa série de projeções intitulada Passeio Selvagem. Nas duas datas, as projeções serão realizadas por cerca de 20 minutos, em cada local, entre 19 e 23 horas. A ideia é causar estranhamento. É como se fossem aparições de animais, mas sem eles, diz. Depois de São Paulo, o trabalho será exibido em Sevilha, na Espanha, em novembro.
O trabalho de Regina Silveira é, letra A, um grafite na fachada de um prédio. Gente, é um grafite? O texto fala que é projeção, então acabou aí. Se você pensou aí rápido e marcou grafite, não interpretou a questão. E o nosso problema geralmente em provas e simulados é não interpretar a questão. Eu não entendo o que o texto está dizendo, eu não entendo o que é a pergunta, né? O que a questão está me pedindo e eu respondo errado. Já falou que é projeção, então esquece o grafite. Letra B, uma projeção definitiva. No texto fala o horário em que ela vai estar e diz que vão ser como se fossem aparições. Uma aparição fica lá para sempre? Não, então não é definitivo. Letra B, não é, tá errado. Letra C, uma interação entre vídeo e instalação. Instalação artística, a gente já falou que ela pode ser efêmera, ela pode estar no espaço público, ela pode utilizar projeções, mas instalação com vídeo, projeção de imagem não é vídeo. Quando a gente for estudar lá sobre vídeo arte, né, a gente viu o quê? Que o vídeo vai estar numa tela de televisão. Ela não vai ser projetada num prédio, como, por exemplo, está ali na imagem projetada num prédio. Então, não é vídeo instalação. E a letra D, uma intervenção efêmera. E essa é a letra certa, porque no próprio texto diz que vai durar apenas 20 minutos e que vai acontecer num local, num horário, no outro local, em outro horário. Então, é passageiro. Quem estiver ali naquela hora vai ver, quem chegar depois não vai ter contato com a intervenção. Por isso que é efêmera, é passageiro. Letra D acerta. Olha só, leia o texto. No Brasil, jovens da periferia de nossas cidades reclamam um espaço de inserção na esfera da vida pública da cidade e do estado, através da arte de um movimento chamado hip hop, que nasceu nos guetos de Nova York na década de 60. E a partir daí, difundiu-se pelo mundo, tendo como ponto de partida as regiões periféricas das grandes cidades. Aqui não foi diferente. O movimento hip hop é presença expressiva em nossas periferias, tendo adquirido características próprias. A expressão hip, quadril e hop, balançar, é uma gíria conhecida pelos jovens do hip hop como balançar o quadril. O movimento foi criado pelas equipes de baile norte-americanas, com o objetivo de apaziguar as brigas e contrariedades frequentemente manifestadas pelos jovens agrupados em gangues. Se vocês lembrarem da nossa aula, que a gente falou sobre a cultura hip hop, a gente falou exatamente isso, que a cultura hip hop, ela nasce para diminuir os duelos sangrentos entre as gangues. Então as gangues que brigavam com faca, com armas, vão disputar agora nas pistas de dança, vão disputar agora nas batalhas de rap, e vai diminuir um pouquinho essa violência. No primeiro momento diminui, né, não tanto, e depois, conforme a cultura hip hop vai crescendo e as pessoas vão mudando a mentalidade, aí diminui para valer mesmo, e eles começam a disputar na arte. E olha o que é a pergunta. O responsável por liderar os eventos nas ruas é o... Vamos entender cada um. Letra A, b-boy. O b-boy é que comanda essa disputa na rua, seja de dança, de rap, entre outras coisas, batalha de rima. É o b-boy? Não, galera. B-boy é o bailarino que vai dançar o quê? O break dance, né? O b-boy e a b-girl, eles vão estar lá dançando. Eles fazem parte dessa disputa, não são eles que apresentam. Letra B, grafiteiro. Não, gente, não é o grafiteiro. Lembra? O grafiteiro trabalha com as artes visuais dentro da cultura hip hop. Vamos pular para a letra D. O DJ, né? Ou disc jockey, é ele que faz essa apresentação toda aí? Não, o DJ é responsável por quê? No início, o DJ era aquele que soltava a música na rádio. Conforme essa profissão, vamos dizer assim, foi evoluindo dentro da cultura hip hop, o DJ é o responsável por fazer as batidas, né? O beat da dança ou o beat da batalha de rap, da batalha de rima e tudo mais. Então, o DJ é responsável por montar o som, fazer o beat da música. Qual que é essa pessoa responsável por liderar o evento e apresentar o evento? Letra C, os MCs, que são os mestres de cerimônias. Ah, prof, então agora tem o MC fulano, o MC ciclano. Gente, esse termo, aqui no Brasil, ele está 100% deturpado, porque aqui no Brasil, MC é o cantor de funk.
E aí ele utiliza esse termo, MC. Mas na cultura hip hop, o MC é o mestre de cerimônias, é aquele que lidera a cerimônia dentro da cultura hip hop, seja ela um duelo, uma batalha e por aí vai. Então, MC, mestre de cerimônia. Então a letra C é a letra correta. Seguindo, estamos quase, gente, quase terminando. Leia o texto. As ilustrações faziam sucesso, mas eram feitas por meio de um processo custoso e que dependia da existência de gráficas dotadas do maquinário adequado. Nos lugares onde não era esse o caso, cordelistas, olha lá, ó, literatura de cordel, lembra? Vai buscando as informações na sua mente aí para tentar responder. Nesse caso, cordelistas e editores passaram a fazer o uso de uma técnica alternativa, que usava madeira no lugar das placas de zinco. O desenho era então talhado. O que é talhar o desenho? Com as ferramentas de talha, eu vou tirando excessos e fazendo esse desenho em relevo, em pedaços de madeira, sobre o qual se colocava a tinta que gravaria no papel. Isso permitiu a impressão de capas ilustradas de baixo custo, que conseguiam disputar a atenção do leitor com as capas de zincogravura feitas em gráficas das capitais. A técnica descrita acima é A. Litogravura, B. Serigrafia, C. Xilogravura ou D. Linoleogravura. Essa aqui tá bem fácil, né? Qual que é a técnica que usa o entalhe de madeira e esse entalhe se transforma numa matriz fixa e eu posso passar a tinta e carimbar em vários suportes? A xilogravura, né? A técnica específica para os livretos da literatura de cordel, a gente já falou disso. Então, a letra certa, letra C, xilogravura. Seguindo, vamos lá. Agora a gente está saindo do cordel e caminhando lá para o teatro popular, cultura popular. A maquiagem é parte da composição do espetáculo. É um instrumento fundamental que auxilia na criação do personagem e na transformação estética dos atores. O maquiador atua junto à produção do espetáculo, acompanhando sempre a concepção do mesmo, com vistas a ressaltar ou criar elementos que ressaltem aspectos importantes para a compreensão do personagem. A maquiagem é um mecanismo de construção. Gente, essa aqui tá muito simples. De todas as questões da apostila de vocês de revisão, essa questão é a mais simples. A maquiagem é um mecanismo de construção de quem? Letra A, do ator. Letra B, da iluminação. Letra C, do público. Ou letra D, do som. A maquiagem é um mecanismo de construção do ator, para que ele se transforme no personagem. Então, a letra certa, letra A, ator. Mais uma questãozinha do Enem aí para vocês. Eu adorei as questões de vocês da apostila, porque várias delas são do Enem. Vocês ainda estão no 8º ano e já estão tendo essa oportunidade de analisar essas questões e de serem preparados lá na frente para quando chegar a vez de vocês. Então nós temos uma imagem, espetáculo Romeu e Julieta, do grupo Galpão. Se vocês olharem bem, vão ver que é uma apresentação ao ar livre. A principal razão pela qual se infere que o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação do teatro de rua é o fato de: letra A, dispensar o edifício teatral para sua realização. B, utilizar figurinos com adereços cômicos. C, empregar elementos circenses na atuação. D, excluir o uso de cenário na ambientação. E, negar o uso de iluminação artificial. Vamos lá. Por que será que eu posso chamar essa arte de teatro de rua? Vamos de baixo para cima de novo. Negar o uso de iluminação artificial. Gente, teatro de rua não pode ter iluminação artificial? Sim ou não? Pode ter. Eu posso fazer um teatro de rua com a luz natural, mas eu posso utilizar, sim, iluminação artificial. Ah, o meu teatro vai acontecer à noite numa praça e eu quero montar uma estrutura de iluminação para esse teatro. Isso pode acontecer e não descaracteriza como teatro de rua. Então, a letra D, E, está errada, não é essa a alternativa. D, excluir o uso de cenário na ambientação. Gente, todo teatro de rua precisa excluir o cenário para ambientar a cena e ambientar a história? Não, gente. Teatro de rua pode ter cenário sim. Assim como pode ter iluminação, pode ter cenário também. Letra C. Empregar elementos circenses na atuação.
Todo teatro de rua precisa ter elementos circenses? Não, até porque se for para ter só elementos circenses, nós estamos falando de circo e não estamos falando propriamente do teatro. Então, letra C também está errada. Letra B, utilizar figurinos com adereços cômicos. Gente, todo teatro de rua tem que ser comédia e tem que ter no figurino elementos cômicos? Não também. Gente, questão do Enem, olha só, que nós estamos resolvendo hoje. Uma questão do Enem. E é uma questão de 2016, inclusive, não é tão antiga. Dispensar o edifício teatral para sua realização. A principal questão aqui que vai caracterizar o teatro de rua como teatro de rua é justamente aqui a letra A. Eu dispensar, esquecer o edifício teatral para a realização do mesmo. Eu não preciso mais de um edifício com palco, com a divisão palco-plateia, um palco bonitinho, a plateia, as poltronas e o público sentado. O teatro de rua, ele pode acontecer em qualquer espaço. Eu posso fazer na praça, eu posso fazer no meio da rua, eu posso fazer dentro de um metrô, eu posso fazer dentro de um terminal de ônibus. Eu não preciso mais dessa configuração de palco, plateia e de estrutura física de um teatro. Então é isso que caracteriza o teatro de rua. 9, penúltima, também uma questão do Enem, olha só. A gente começou a falar sobre cultura popular, a gente começou a falar depois sobre o teatro, e começamos a falar sobre os diferentes tipos de teatro de bonecos na cultura popular. E agora a gente chega bem nessa questão. São figuras grandes, controladas por cima. Normalmente, são movimentadas por cordões ou fios, que vão dos membros para uma cruzeta de controle na mão do manipulador. O movimento é feito por meio da inclinação ou oscilação da cruzeta de controle, mas os fios são também puxados um a um quando se deseja um determinado movimento. Pode chegar a ter 9 fios, um em cada perna, um em cada mão, um em cada ombro, um em cada orelha para mexer a cabeça e um na base da coluna para fazer o boneco se inclinar. Efeitos mais detalhados podem exigir o dobro ou o triplo desse número. Número do quê? Número de fios. O texto descreve, letra A, fantoche, letra B, uma marionete, letra C, uma máscara e letra D, uma pipa. Vamos lá. Letra A, fantoche. Não, não é fantoche, porque o fantoche, eu uso esse fantoche como se fosse uma luva. É um boneco que vai vestir a minha mão como se fosse uma luva. E com as mãos eu vou manipular esse fantoche. Vamos pular a letra B, vamos para a letra C. Uma máscara, a máscara eu coloco aqui e virei o personagem, eu não preciso de fios. E letra D, uma pipa. Oi? Uma pipa. Confesso que uma questão do Enem com essa alternativa me deixou um pouco complexa, assim, um pouco... Aliás, complexa não, perdão, um pouco perplexa. Mas tudo bem. Qual que é a letra certa? B, uma marionete. É a marionete que eu uso lá a cruzeta de madeira com os fios e eu vou manipulando esse boneco preso por fios. Então, a letra certa, letra B, marionete. E chegamos na última questão da nossa revisão. Vamos lá. Patrimônio material consiste, segundo o Decreto de Lei 2537, no conjunto de bens culturais, móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, que por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, que por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico... Peraí, gente, que a prof leu engraçado aqui, que eu me perdi. Cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Já o patrimônio imaterial, por sua vez, é definido pela Unesco como as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Ou seja, vamos agora decifrar esse texto. Patrimônio e material são patrimônios que são definidos por lei como patrimônio material, é algo palpável, tá? Patrimônio material. Por exemplo, o Cristo Redentor é um patrimônio material, ele está lá, é físico, eu posso pegar. Patrimônio imaterial são elementos que a gente não pode pegar. Muitas vezes eles fazem parte da cultura, eles representam a cultura de um povo. E aí está perguntando pra gente aqui,
Entre os elementos que podem ser patrimônio cultural nacional, qual desses 4 elementos podem ser um patrimônio cultural? Letra A, propaganda. A propaganda pode ser um patrimônio cultural nacional? Não, a propaganda ela tem função de vender uma ideia, né? Passar uma ideologia para as pessoas. Então, ela não pode ser. Shopping center. Não, gente, também não. Shopping center não. Vamos pular a alternativa? Comícios. Ah, os comícios, que nem pode mais fazer, né? Comício. Mas os comícios são patrimônios culturais? Não. Não sei se vocês lembram, que a gente falou na aula, acho que na aula retrasada, se eu não me engano, sobre as feiras, inclusive as feiras nordestinas. As feiras populares. As feiras populares, sim, elas podem ser consideradas patrimônio cultural nacional. Por quê? Porque dentro dessas feiras está uma infinidade de cultura e de representatividade dos povos. Nessas feiras estão os artesanatos e a representação da cultura local. Então, as feiras populares, sim, elas são patrimônio cultural nacional, ok? Então, a gente encerra nossa revisão aqui na letra C, feiras populares. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado bem claro sobre as questões. Qualquer dúvida, procure a Prof. via recado, ou até nas lives você pode tirar sua dúvida. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima!